Nos últimos dias, muito tem se falado sobre a explosão no Líbano. E hoje, baseado nas principais fontes de trauma, vamos falar sobre o que ocorre com as vítimas de uma explosão. Olá, pessoal! Meu nome é Larissa Sandi, esse é o Medicinarte. E você que nos acompanha, lembre de se inscrever no canal, dê o seu like e ative o sininho para sabermos que você está gostando desse conteúdo. Muito tem se falado ultimamente sobre a explosão no Líbano. E hoje, baseada nas principais fontes de trauma, vamos falar o que ocorre com as vítimas de uma explosão. Nesses eventos de grande dimensão, ocorre um elevado número de vítimas que se torna muito maior do que o suporte que é preciso para atender a todas essas vítimas. Nesse caso, é definido como desastre e tem uma área da saúde específica para agir nesses momentos, que se chama a medicina do desastre. Na Liga de Trauma, nós estudamos a biomecânica do trauma, que é como essas forças de um acidente agem nos corpos. E, entre todos esses traumas, também estudamos como ocorre na explosão. A explosão ocorre quando uma reação ela acaba gerando uma liberação quase que instantânea de grande quantidade de energia. E para isso, nós temos duas classificações principais de explosivo, que seria o baixo explosivo, no qual essa reação ocorre de forma lenta. Um exemplo seria a pólvora ou o coquetel Molotov. A outra classificação seria os altos explosivos, no qual essa reação ocorre de forma tão rápida e intensa que acaba gerando maiores danos. Nesse exemplo, nós temos o TNT, a dinamite e o nitrato de amônio, que foi justamente o que ocorreu no Líbano. Nessa imagem, nós temos uma classificação de possíveis explosivos e vocês podem perceber que, com o aumento do peso do explosivo, também aumenta a necessidade de uma distância maior para a evacuação da área, sempre que você suspeita que uma possível explosão possa ocorrer. No caso de Beirute, no Líbano, o peso do explosivo era muito alto, que foi de 2.750 toneladas, o que faz com que seja uma grande explosão com uma grande área afetada, sendo referido que foram 10 quilômetros de danos graves e muito mais que 10 quilômetros foi a distância onde houveram danos também, só que tidos como menores. Por exemplo, apenas quebrou-se o vidro, mas também foram danos. Quando ocorre uma explosão, há um aumento instantâneo dessa pressão atmosférica em volta da detonação. Isso se chama de onda da explosão. E a partir do momento que essa onda se desloca, essa borda vai ter o nome de onda de choque, que vai se deslocar, acabar por destruindo o seu entorno, gerando um deslocamento dessa energia cinética. Quando um corpo ele entra em contato com essa onda de choque, ele acaba tendo lesão classificada como lesão primária, que essa energia é tão grande que alcança o corpo que acaba gerando um estresse e acaba rasgando os tecidos. Nisso, vai ocorrer principalmente em órgãos que possuem gás dentro de si. Por exemplo, a ruptura do tímpano, porque o ouvido possui gás, e também nos pulmões, gerando barotrauma, que seria justamente essa laceração do pulmão devido a um aumento da pressão. Uma outra forma de lesão seria por causa dessa pressão da explosão. A partir do momento que essa pressão ela está elevada e ela começa a se dissipar, o objeto ao redor da detonação também vai ser lançado para o ambiente. Então, essa explosão ela é capaz de fragmentar e jogar, e projetar a uma velocidade muito alta todos esses fragmentos. E é uma velocidade tão alta que acaba por ser maior do que uma arma balística padrão, por exemplo. Então, aquele container que estava ao redor do porto, tudo aquilo se fragmentou e acabou sendo deslocado para em torno da explosão.
Essa é a principal fonte de lesão de vítima em uma explosão, porque acaba tendo uma projeção dos materiais de forma tão distante que acaba gerando mais vítimas do que a própria explosão em si. Nesse caso, as lesões ocorrem justamente por causa desses fragmentos que o explosivo gerou e bem como que o explosivo projetou. E são lesões principalmente penetrantes, que acabam esses itens penetrando nos corpos das vítimas, ou então amputações e cortes, que também são chamadas de lacerações. A partir do momento que houve essa explosão e a onda se dissipou, esse meio tem uma pressão muito diferente do seu entorno, que houve o aumento da pressão. Isso gera a formação de ventos, que se chama rajada de vento de uma explosão. Essa rajada de vento acaba por gerar ainda mais lesões, no qual serão ventos tão fortes que podem jogar pessoas contra objetos, bem como objetos contra pessoas. Nisso, quando uma pessoa ela é lançada, o impacto também gera lesões. E essa lesão é chamada de lesão terciária, no qual ocorrem mais lesões fechadas do que cortantes, que seria o exemplo da secundária. E também podem ocorrer esmagamentos, podem ocorrer quedas de edifícios que geram esmagamento. E temos também as lesões quaternárias, que são as outras lesões ou doenças ou distúrbios que estão relacionados com essa explosão. Por exemplo, queimadura é um exemplo, lesão porque houve a respiração de muitos gases tóxicos ou infecções por contaminação no ambiente. Ao final, temos também a lesão quinária, que são lesões resultantes do que continha na bomba, no explosivo. Por exemplo, se for um explosivo de origem nuclear, vai ter radioativos, que vai gerar uma outra lesão em toda a vítima. Uma lesão aditiva, que nem todo explosivo possui. Por exemplo, em caso de terrorismo, pode haver também bactérias dentro da bomba, que vai gerar um risco biológico. As lesões quinárias são os aditivos que podem conter nesse explosivo. E aqui terminamos os 5 tipos de lesões que podem ocorrer em uma explosão. E eu acho que poderíamos dar 1 minuto de silêncio para todas as vítimas e também para as vítimas do coronavírus.